Olá, queridos, bom dia, paz, que Deus abençoe a sua vida e te dê graça, te dê força e ilumine você. Hoje nós estamos no 16º dia do nosso jejum, já estamos na reta final de um tempo de comunhão, de um tempo de intimidade com Deus, que tem feito muito bem para a vida daqueles que estão buscando, que estão tentando entender esse caminho e viver mais próximo, mais íntimo de Jesus. E hoje eu quero falar para vocês sobre o chamado de Jesus para as nossas vidas. Para que Deus nos chama? Para que Jesus nos chama? Para nós sermos repetidores daquilo que Ele fez, para sermos discípulos daquilo que Ele começou. Porque Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele nos salvou, nos resgatou, mas Ele também nos ensinou o que Ele quer que seja feito e como Ele quer que seja feito. Olha o que está lá em Isaías, no capítulo 42, a partir do versículo 1, ele diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz, não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E para você entender um pouco melhor isso que está em Isaías, vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículos 35. A partir do versículo 35 ao 38, ele diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Amém? Esse texto fala da forma que Jesus tratava e como Jesus agia. Ele ensinava sobre o seu reino e tratava aquelas vidas com muito amor. Tratava aquelas pessoas, curava aquelas pessoas e preparava aquelas vidas para exercerem ali a sua vontade. Ele está falando a respeito de como é o servo dele, o que ele espera do servo dele, o que ele quer desse servo. Então, nós vemos que essa é a descrição clara de Jesus, de como Jesus trabalha. E ele repete, não só em Marcos, no capítulo 9, versículo 35, mas também ele fala em Mateus, ele não só repete em Mateus 9, 35, mas ele fala também em Mateus 4, 23. E olha o que ele fala aqui no Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de outro lado do Jordão, numerosa multidões o seguiam. Você percebe que o Senhor, Ele mostra nesse trabalho, Ele faz exatamente o seguinte: Ele mostra as boas novas, mas Ele manifesta também as boas obras, porque Ele cura o seu povo, Ele restaura o seu povo. Então Ele ensina do reino de Deus e mostra-lhe o reino de Deus, manifesta as boas obras. E essas duas têm que caminhar juntas, tanto o ensinamento do reino de Deus como as boas obras. Então, quando
Jesus ensina sobre o reino de Deus, precisamos entender que esse reino precisa se manifestar na terra. E acontece que muitas vezes o nosso chamado diante do Senhor fica em cima dos ministérios, em cima de algum talento, em cima de algum dom, e o reino de Deus não é pregado, o reino de Deus não se estabelece. Nós precisamos voltar a pregar esse reino e a ensinar o que era esse reino, o fundamento desse reino. E por trás de tudo isso, de Jesus pregando o Evangelho e fazendo as boas ações, estava também a necessidade dele, porque o coração de Jesus era atraído pela necessidade daquelas pessoas. Ele tinha no seu coração o desejo de restaurar aquelas pessoas, de curar aquelas pessoas. Ele tinha o desejo de cuidar daquelas pessoas. E aí, no final ali de de Mateus 9, de 35 a 38, ele fala que ele mostra que ele era o bom pastor, que ele amava as suas ovelhas, que ele cuidava das suas ovelhas. Mas no final ele faz um relato, ele diz que não tinha trabalhadores suficientes para aquela seara, não tinha gente suficiente e que era necessário nós pedirmos ao Pai que mandasse trabalhadores, de pessoas que fariam a mesma coisa que ele fez. Deus deixou para nós, através de Cristo, um ensino, um chamado, um entendimento de como nós temos que fazer, de como nós devemos cuidar. Existe um tempo, querido, da nossa vida que nós precisamos ser curados. Glória a Deus por isso, e o Senhor nos cura. Mas existe um tempo em que, depois de sermos curados, nós precisamos levar a cura. Por isso, nós temos que ser restaurados para restaurar. Eu não posso pegar o que Deus me deu, o que Jesus me deu e guardar e simplesmente não levar em consideração o quanto as pessoas têm sofrido, o quanto de pessoas têm padecido. Eu preciso levar essa mensagem. Eu preciso levar esse direito. Deus precisa de obreiros, de servos que vão continuar essa obra, levando em consideração que as pessoas precisam das notícias do reino de Deus e das boas obras se manifestando. Entenda, quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Jesus quer, aquilo que Jesus deseja, nós fazemos com que o reino de Deus venha se manifestar na terra. Há uma necessidade de nós entendermos o nosso chamado. Se cada um de nós que se converte na igreja, se cada um de nós que entrega sua vida para Jesus, entendêssemos isso e levássemos essa mensagem, a igreja com certeza já tinha avançado em muitos lugares da terra. Mas há necessidade de nós tirarmos esse egoísmo, esse sentimento de que só nós precisamos e as outras pessoas não. Tem muita gente que precisa do Evangelho. Tem muita gente que precisa das boas novas. Tem muita gente que precisa das boas obras para se converterem. Da cura, da libertação, do milagre, da transformação, para que essas pessoas creiam. Precisamos ser essas pessoas que receberam o chamado da parte de Deus para levar a mensagem para outras vidas. Que você entenda isso e que você seja muito usado por Deus, em nome de Jesus.